Olá, meu nome é Welfani, sou médico especialista em terapia intensiva e medicina de emergência do Hospital Sírio-Libanês e coordeno o projeto Lean nas Emergências, que é um projeto parceria do Hospital Sírio-Libanês e Ministério da Saúde. Hoje eu vou apresentar para vocês um roteiro que nós fizemos para auxiliar os hospitais na preparação de plano de crise para a situação que vivemos dessa epidemia do coronavírus. A primeira coisa que a gente coloca é que, apesar dessa infecção, ela, na maioria das vezes, causar casos leves, ou seja, quase 81% dos casos, na estatística que temos até o momento, são casos leves, há uma necessidade de internação em torno de 18% a 20% dos casos. Destes casos que precisam internar, em torno de 4,7% até 5% vão precisar de terapia intensiva, de recursos mais nobres do hospital. Baseado nisso e baseado na literatura, nós fizemos um roteiro para auxiliar os hospitais na preparação de planos para essa situação. A primeira coisa, a gente se baseia num conceito, e esse é um conceito que vem de planos de contingência do mundo inteiro, é que os hospitais em geral, isso pode variar de hospital para hospital, mas na média, eles conseguem expandir até 20% da sua capacidade quando eu tenho uma crise. Ou seja, um hospital de 400 leitos, a gente conseguiria expandir de uma forma ainda sustentável dentro do próprio hospital e naturalmente com um plano, até cerca de 80 leitos. Acima disso, você começa a ter necessidade de recursos externos. É muito difícil o hospital conseguir fazer dessa forma. Isso vale também para o número de leitos que eu posso ter no município. Então, se eu tenho um município que tem 400 leitos hospitalares, é a mesma coisa. O máximo que eu vou conseguir ali expandir com esse recurso dos próprios hospitais do município seria em torno de 80 leitos. O segundo conceito é que, apesar de eu expandir, eu tenho um limite em pacientes graves. Ou seja, em geral, um hospital consegue no máximo absorver uns 5 a 10 pacientes de maior gravidade, e supondo que esse hospital já tem uma taxa de ocupação em torno de 80% a 85% na sua terapia intensiva. Então, pacientes graves eu tenho um limite de expansão, né? Passando de um determinado número de pacientes, e que vem acontecendo na maioria dos hospitais brasileiros, você vai ter muita dificuldade de responder. E a outra premissa é exatamente a taxa de internação que eu vou ter nessa epidemia, que é em torno de 18%. Baseado nisso, a gente vem ajudando e propondo aos hospitais que nós temos trabalhado um planejamento para essa situação. E aí eu tenho que levar em conta a capacidade de compensação dessa situação que nós estamos vivendo. Todo plano que a gente vai fazer de contingência, ou plano de crise, eu preciso entender se o meu número de vítimas vai ultrapassar a minha capacidade de compensação com os recursos que eu tenho. Ou seja, como eu coloquei para vocês, os hospitais eles podem expandir até em torno de 20% da sua capacidade de leitos. Se essa compensação, se o número de vítimas ou o número de pessoas infectadas for ultrapassar muito isso, eu provavelmente vou precisar de recursos novos. Tá? Também, no caso específico que nós estamos falando da epidemia, eu preciso pensar que este plano é um plano que a gente chama que segue uma lógica QBRN. Ou seja, o QBRN vem de químico, biológico, radiológico e nuclear. Num plano de contingência, num plano de crise, quando eu tenho situações muito específicas, no caso aqui da epidemia, eu vou ter o risco de contaminação e eu preciso isolar as pessoas, eu tenho que ter recursos muito específicos. Então isso é mais uma coisa que eu preciso pensar nesse plano. E a terceira é lembrar que, às vezes, uma situação num local sem recurso, mesmo que a situação a crise não seja tão grande, ou seja, não tem um volume de pacientes tão grande, mas pela falta de recursos, eu vou ter situações em que eu não vou conseguir compensar isso com esses mesmos recursos que eu tenho lá. Toda vez que eu vou trabalhar um plano de catástrofe, eu tenho que pensar nessa cadeia. Tá? Então, eu tenho uma questão que é o hospital,
o hospital na crise, ele é a chave para a resposta, principalmente para os pacientes graves, e eu preciso adiantar essa resposta. Ou seja, no final, a cadeia de resposta numa crise, a lógica é se proteger o hospital. Eu preciso proteger o hospital para que a crise não entre para dentro desse hospital. E para proteger, no caso, por exemplo, do sistema de urgência, eu tenho que tirar pacientes que não precisam estar no hospital. Seja para as unidades de pronto atendimento, que é o que a gente chama de posto médico avançado, seja para as unidades básicas de saúde, quando os pacientes são de baixo risco e não precisariam ir para o hospital. Eu não posso deixar o hospital absorver tudo. Então, o primeiro conceito, e esse é um conceito que vai permear o que a gente está colocando, é proteção deste hospital. Como é que nós vamos elaborar? Tá? Primeiro eu tenho que pensar o seguinte, quem que vai estar envolvido nisso? Eu tenho que envolver praticamente todo o hospital na elaboração desse plano. Tá? Eu preciso organizar isso, e as pessoas vão ter que se organizar para rapidamente estarem pensando como é que eu tenho essa capacidade de expansão, como é que eu vou trabalhar de forma segura dentro do hospital, principalmente se tratando de uma epidemia, qual a minha capacidade de ampliação, quais os recursos que eu tenho, recursos aqui dizendo o seguinte, olha, quantos respiradores eu tenho no hospital, não são só leitos de UTI, eu preciso saber quantos respiradores, quantos monitores, porque muitas vezes eu tenho equipamentos que não estão só na área da UTI. Eles estão fora, eu posso precisar usar, eu posso expandir áreas usando esses recursos. Como é que eu vou comunicar? É fundamental num plano de contingência, num plano de crise, eu saber como eu comunico, tanto internamente quanto externamente. Tá? Eu preciso ter uma pessoa, por exemplo, que vai conversar com a imprensa. E como é que eu recupero? Depois que tudo passou, ou pelo menos durante esse período, como é que a gente tenta fazer com que as pessoas consigam se manter o que a gente chama de o moral alto da equipe. Voltando aqui, quem vai trabalhar esse plano? O pronto-socorro é fundamental, os CTIs, né, se eu tiver mais de um, ou o CTI, os blocos cirúrgicos, as enfermarias, aonde eu guardo meu parque de equipamentos, ou se aquilo está, na verdade, por todo o hospital, mas o ideal é que as pessoas dos almoxarifados, mas também a farmácia, os laboratórios, né, as unidades que vão fazer exames, e como é que eu tenho um parque de informática ou de comunicação, todo mundo deve estar participando dessa elaboração. Lembrando aquilo que nós colocamos, eu tenho alguns valores, ou seja, a minha capacidade de expansão é limitada, então em geral é 20%, tá? Mas isso pode mudar de hospital. Lembrando que para cada 100 pacientes que eu vou receber, por exemplo, num pronto-socorro, numa situação dessa, eu vou internar em torno de 18. De preferência também tirando a maioria dos doentes de baixo risco do hospital. E eu vou receber no máximo, a minha capacidade é 5 a 10 pacientes críticos, podendo ser um pouco mais se eu tenho capacidade de abrir externamente. E como que a gente faz? Primeiro, o roteiro é o seguinte, eu preciso definir como eu ativo esse plano. Quem é que tem autoridade para ativar o plano? Tá? Então isso tem que estar definido, escrito, olha, quem ativa o plano é o diretor do hospital, quem ativa o plano é o chefe da emergência. Em geral, nos planos de catástrofe, a gente trabalha com o conceito de hierarquia de colapsável. Ou seja, num plano de catástrofe clássico, para situações de trauma, por exemplo, quem vai ativar o plano é quem estiver no plantão, o coordenador do plantão. Mas num plano para epidemia, pode ser colocado que o diretor do hospital vai estar ativando. Na hora que eu ativo, eu vou ativar imediatamente um gabinete de crise. Esse gabinete de crise é um gabinete concreto. Tem que ter uma sala, tem que ter pessoas, tem que ter acesso a computador, tem que estar lá todo o material que o hospital vai estar trabalhando. Ou seja, esse gabinete ele vai estar reunido diariamente durante essa crise. Em quanto tempo durar essa crise? E esse gabinete tem que ter representante de pessoas de setores chaves do hospital, seja o chefe da UTI, seja o chefe do pronto-socorro. São pessoas que a partir daí vão comandar o hospital. Então tudo que o gabinete de crise decidiu, o hospital passa a responder daquela forma. Não existe mais
a lógica de cada um tomar uma decisão dentro desse hospital. Esse hospital está coordenado por esse gabinete de crise. Também no plano, eu preciso definir quais são as áreas, por exemplo, que eu consigo ampliar. Exemplo, uma recuperação pós-anestésica. Pode ser que eu precise ampliar minha UTI. E a recuperação pós-anestésica, por exemplo, tenha 10 leitos. Então eu vou criar uma UTI nova ali durante esse período da crise. E posso usar isso, mas posso usar outras áreas. Eu vou ampliar, por exemplo, as enfermarias numa área que estava sendo usada para outra coisa. Então, isso tudo tem que ser pensado antes. Ou seja, quando vai se construir o plano, fala assim, aqui são as áreas que eu consigo expandir. Eu preciso, de novo, ter toda a lista de equipamentos que eu tenho no hospital. Então eu tenho 10 respiradores na UTI, tenho 5 na RPA, tenho 3 no pronto-socorro. Esses respiradores fazem parte do parque do hospital. E quando eu vou expandir, eu preciso saber para onde eu vou levar esses equipamentos. Esses equipamentos não são das áreas, mas porque é muito comum nos hospitais as áreas querendo ser donas dos equipamentos. Então, essa bomba de infusão é do CTI. Não, ela passa a ser o parque de equipamentos do hospital. Então, eu preciso centralizar. Isso tem que estar no gabinete de crise para todo mundo ver. Uma coisa fundamental do plano. O plano é feito... as pessoas que vão trabalhar no plano, elas não precisam necessariamente saber o que tem que fazer. Elas têm que ter cartões que orientam. Ou seja, eu preciso definir, olha, quem chegar aqui e for da área de RH, o cartão dela no plano está ali. Você vai fazer isso. Isso tem que ser uma coisa muito objetiva. Então, o enfermeiro do setor X, ele está lá, o cartão de ação do plano. Você tem que fazer isso, isso e isso. Isso é definido nestes cartões. Tá? Todas as áreas têm que ter cartões no plano. Se alguém chega e é voluntário, não existe voluntário sem cartão. O cartão do voluntário tem que estar ali. Porque senão, às vezes a resposta se torna uma coisa confusa. Outra coisa é, eu vou ter que definir critérios. Por exemplo, eu vou suspender procedimentos eletivos, provavelmente, numa situação de crise. Então, as cirurgias eletivas vão estar suspensas. Da mesma forma, eu posso fazer o que a gente chama de triagem reversa, que eu vou mostrar aqui. Que eu vou dar alta para pacientes, por exemplo, que não precisam estar ali ou que poderiam estar postergando alguma coisa. E que não tem risco de estar em casa. Porque, provavelmente, eu não vou conseguir manter esses pacientes de uma forma... eu vou precisar dar alta em alguns pacientes para abrir espaço para os novos. Tem que definir esses mecanismos de comunicação interna e externa, ou seja, colocar quem é que vai falar com a imprensa, mas também colocar muito claramente como é que eu comunico com a minha equipe. E uma coisa fundamental, durante a crise, toda tarde ou todo final de plantão, seja da noite ou seja do dia, fazer um debriefing com a equipe. Tá? Aqui, a gente tem sugerido que as equipes sejam mais, se isso for possível, as pessoas fiquem em menor tempo, mas isso cada hospital tem que pensar da sua forma em cima do seu recurso humano. Então, a primeira coisa, como eu coloquei para vocês, é quem ativa. Então, o plano, esse aqui é um exemplo de um plano de um hospital de Belo Horizonte, de Lombardi no Hospital Municipal. Tá? Eles têm 3 níveis no plano, e aqui, quem é que aciona? O plano deles é acionado pelo coordenador de equipe. Aquilo que eu falei para vocês do conceito de hierarquia colapsada. Então, isso tem que estar claro no plano. Tá? Segundo, quem é o gabinete de crise? E aí eu tenho que definir claramente quem é que fala para o hospital. Em geral vai ser o diretor. Então eu tenho que ter os diretores, eu tenho que ter os gestores assistenciais, os administrativos. Essas pessoas vão fazer parte desse gabinete. Esse gabinete é quem vai mandar no hospital até a suspensão desse plano, até a suspensão da crise. Tá? Então, e aí eu tenho que ter uma sala, isso tem que ser pré-definido, eu posso ter um secretário lá dentro dessa sala, coletando dados, alguém que vai ajudar a organizar. Então, o gabinete de crise é fundamental. É ele quem vai comunicar com o gabinete de crise, por exemplo, do município ou do estado. Né? Essas pessoas vão estar ligadas diretamente do gabinete de crise municipal ou estadual, em cima de uma hierarquia que deve acontecer. Vou definir aonde eu vou expandir. Isso tem que estar muito claro. Então, por exemplo, isso aqui de novo do de Lombardi, eles colocam o seguinte, olha, quando eu preciso expandir, por exemplo, a área para a situação de pacientes críticos, eu vou pegar essa área do hospital e isso tem que estar definido no plano. E a partir daí eu vou montar e estruturar essa área.
Também definir os equipamentos e os materiais, por exemplo, eu vou centralizar. Para isso eu tenho que estar com toda a minha estrutura pensada. Então aqui de novo do Odilon, olha só, eu tenho lá os carrinhos de parada cardíaca, eu tenho 2 numa área, tenho 1 na outra, 3, eu tenho 17 no total. Estes carrinhos, eles estão em setores, só que quem está comandando tem que saber onde estão esses recursos. Esses recursos têm que estar muito claramente mapeados, assim como os recursos humanos. Eu vou precisar colocar mais pessoas, provavelmente sim, mas essas pessoas com as suas habilidades têm que estar pré-definidas, e esse plano contém isso. Definir os cartões de ação, como eu coloquei. O cartão de ação significa, olha, o médico, o triador, a situação, o que ele tem que fazer. Isso tem que estar claramente definido. Não pode ter dúvida. Tá? A pessoa chegou lá e falou assim, hoje você vai fazer isso. Assim como tem que definir os critérios de admissão em alta. Tá? Então aqui, deste plano, eu ativo, olha, se o centro cirúrgico, se as eletivas forem canceladas, quem é que vai para aquela área de recuperação pós-anestésica? É o anestesista? Ele vai se tornar um intensivista? Então, aqui eu defino claramente no plano quem é que vai trabalhar na área que eu abri. Da mesma forma, eu preciso fazer, às vezes, a triagem reversa. E a triagem reversa é um modelo em que eu, por exemplo, vou tirar os pacientes que estão classificados aqui como azul, e aqui não é a classificação de risco de Manchester, mas é uma classificação nova. São pacientes, por exemplo, que não vão precisar, estão internados aguardando um exame, por exemplo. Não precisa de nenhuma intervenção nas próximas 72 horas. Este paciente eu posso considerar alta, ajustando o medicamento dele. Então, por quê? Porque eu preciso abrir espaço para pacientes novos. Da mesma forma, pacientes, por exemplo, que já precisam de terapia intensiva, um paciente que precisa de suporte ventilatório, naturalmente que eu não posso tirar esse paciente. Ele vai continuar. Assim como um doente, por exemplo, que está com um infarto agudo, o hospital continua recebendo pacientes, às vezes, de maior gravidade. Também definir os mecanismos de comunicação, como a gente colocou, e fazer durante a crise um debriefing diário. É muito importante trabalhar com a equipe para melhorar a resposta, melhorar inclusive o moral dessa equipe. Né? As situações de crise são situações dramáticas, às vezes, para a própria equipe. E a equipe ela passa a ter uma situação de burnout muito clara. Então é preciso melhorar e diariamente a liderança tem que estar trabalhando, fazendo esse debriefing com a equipe. Na lógica do que nós pensamos para essa situação do coronavírus, o que a gente tem sugerido é o seguinte, olha, 2 níveis basicamente. O primeiro nível é expandir a capacidade do serviço, tá? Com os recursos que ele tem. E o nível 2, quando eu já ultrapassei essa capacidade, e aqui os níveis podem ter outro tipo de classificação de número, eu preciso expandir com recursos internos, terceiro ou adicionais. Tá? Então, no nível 1, que é o que está acontecendo no Brasil já hoje, isso aqui que a gente fez ainda não estava, eu já tenho uma transmissão sustentada, isso já foi declarado no país. Então, aqui eu já tenho que ter o comitê de crise, eu já tenho que ter todo o processo que nós colocamos para vocês deste plano. Tá? Então, eu já tenho que saber onde eu vou internar, onde eu vou ampliar, tá? Quem que eu vou dar alta, se eu vou aumentar a internação domiciliar, eu tenho que pensar tudo isso já. Tá? E adiar os procedimentos cirúrgicos eletivos. No nível 2, que é o que nós estamos entrando em alguns locais, por exemplo, São Paulo, hoje neste momento, a gente já não consegue, com a capacidade de leitos do hospital ou do município, responder. Então eu preciso ampliar, principalmente pacientes críticos, ou seja, eu vou ter que criar leitos de terapia intensiva, eu vou ter que criar leitos, pode ser com hospital de campanha, ou externamente. Neste momento, eu já não consigo responder somente com o hospital. O hospital tem a sua capacidade, como eu coloquei para vocês, limitada, mas eu preciso usar o máximo dela. Para montar, então, isso aqui está reforçando, eu preciso ter um comitê, um gabinete de crise. Tá? E aqui algumas referências do que nós nos baseamos para ajudar. O mais importante na crise é que é preciso ter algum planejamento. Se eu não tenho planejamento, a situação vai ser muito pior.
Então é preciso, e a gente tem enfatizado, que os hospitais tenham algum tipo de plano. E este é um roteiro que a gente espera estar ajudando vocês para que tenhamos todos sorte e persistência para superar essa crise. Obrigado.